uma aula de treinamento de força e pressão arterial ou treinamento de força para hipertensos. Esta é a 6ª aula e nessa aula falaremos da resposta pressórica decorrente do tipo de exercício de força, dinâmicos e isométricos. A diferença nisso, por bastante tempo, muita gente manifestou e manifesta ainda receio com relação ao exercício isométrico em virtude do medo relacionado ao aumento da pressão arterial. Vamos ver nessa aula se há de fato razão para medo em relação aos isométricos. E nós vamos iniciar com este artigo aqui, que é uma revisão de 2020, estamos em 2021, em maio de 2021. Uma revisão relativamente recente, e ela faz exatamente isso, uma comparação entre o exercício de força dinâmico e isométrico. Vamos ver o que nós temos por hora. Nesse estudo, eles encontraram 11 estudos com humanos comparando respostas pressóricas em isometria e dinâmica. Então, estudos que comparavam essas duas coisas. Separadamente, a gente tem bem mais coisa, né? Isometria e dinâmica separado. Mas o interesse era ver estudos, usando a mesma amostra, que fizesse a comparação do isométrico e dinâmico. E alguns estudos destes 11, que são poucos, ainda tinham bastante limitações metodológicas. As maiores limitações estavam relacionadas a não igualar a intensidade, ou não igualar a duração, ou tempo de tensão, ou carga de trabalho. Além disso, desses estudos só havia normotensos, então não tinha hipertensos. E também não houve nesses estudos nenhum protocolo de múltiplas séries, que é o mais comum em treinamento de força. A gente faz mais do que uma série. Então, essas questões metodológicas é porque também não é lá muito fácil de igualar algumas coisas, né? Igualar, por exemplo, o tempo de tensão na isometria e no dinâmico é diferente, já que no dinâmico você tem uma fase de maior tensão concêntrica, uma fase de menor na excêntrica, enquanto na isometria você sustenta por um tempo. Normalmente igualar uma coisa pode fazer com que outra deixe de ser igualada. Então tem algumas dificuldades. Aqui um outro problema, embora eu vou mostrar outros estudos que a gente vai conseguir superar isso aqui, que é o fato de não ter... Nenhum desses estudos aqui foi feito com carga superior a 60% de um RM. A maioria dos estudos foi com hand grip. Portanto, usando pequenos músculos, fazendo um nível de esforço numa região bastante isolada. Mas eu tenho outros trabalhos que vão nos ajudar nesse sentido. O exercício que envolveu mais músculos nesta revisão, dos artigos incluídos, foi a extensora de joelho. Não foi exatamente isso aqui, eu peguei na internet, só para quem não conhece a extensão no joelho. Esse foi o exercício que mais envolveu músculo, que, convenhamos, não é muito músculo, comparado, por exemplo, ao levantamento terra, ao agachamento e alguns outros exercícios que incluiriam mais. Um ponto positivo dos artigos, de modo geral, é que esses artigos eles faziam até a fadiga. Isso é interessante porque a gente sabe que levar o exercício e ir até a fadiga há uma associação muito clara com o aumento da pressão, em virtude de um punhado de coisa, não só em virtude da fadiga em si. Então vamos lá. Os principais, eu já estou pulando direto para os resultados e mecanismos. O artigo obviamente vai detalhar os trabalhos, mas eu já vou vir para a parte que penso que ela é mais interessante para quem está me assistindo. Primeira coisa, aqui eles colocaram resultados relacionados. Repare meu mouse onde está passando aqui o ponteiro. Exercício que envolvia uma massa muscular pequena, como por exemplo é o caso do hand grip, ou flexão do cotovelo, que também envolve menos músculos. Então o hand grip, poderia ter colocado na figurinha para quem não conhece, mas é um exercício que você faz basicamente usando a mão. Daí a ideia do hand. Então, aqui eles colocam desse lado de cá, onde eu estou passando, está acompanhando o ponteiro do meu mouse aqui, por favor. Aqui colocaram o exercício isométrico, do outro lado o exercício dinâmico, e foram caracterizando algumas coisas. Então, o exercício isométrico ele tem por característica uma contração sustentada, uma compressão que se sustenta dos vasos sanguíneos, então a compressão que se mantém. Essa compressão vai causar uma resistência, obviamente, periférica que se mantém.
E isso causa uma restrição do fluxo sanguíneo que também se sustenta. Do outro lado, no treinamento, no exercício dinâmico, nós temos ciclo de contração e eu não digo relaxamento, mas você tem de uma contração de maior esforço e menor esforço. Neste tipo de exercício, essa compressão dos vasos sanguíneos, ela é intermitente, ou pelo menos você tem maior e menor compressão. Então você teria um efeito de bomba muscular, como eu já disse em aulas anteriores. E você tem uma restrição do fluxo sanguíneo que ela é também intermitente, fase de possivelmente completa restrição e fase em que o fluxo sanguíneo é possível. Então você são obviamente exercícios com características diferentes, ambos, como mostra aqui, aumentam a pressão, só que quando se compara, este aumento de pressão ele é similar entre o isométrico e o dinâmico. Então, tanto isométrico como dinâmico, quando envolve uma massa muscular pequena, apesar daquelas limitações que eu falei ali atrás, nem sempre os estudos têm volume igualado, tempo de tensão igualado, mas de modo geral o aumento da pressão ele é similar. E mesmo assim, em ambos os casos não sobe muito. Fica em torno, essa pressão ela sobe na casa de 15 a 40 milímetros de mercúrio. Eu estou colocando aqui tanto o sistólico quanto o diastólico, essa amplitude, só para caracterizar que neste caso, envolvendo poucos músculos, a pressão não sobe para níveis perigosos, então é bem tranquilo, não há riscos importantes aqui. E aí eles vão falar sobre os mecanismos nessa parte de baixo. Apesar da pressão subir, se elevar para níveis de forma similar, numa magnitude similar, o mecanismo de regulação ele não é exatamente igual. Que a gente percebe, por exemplo, que no caso do isométrico, a frequência cardíaca, o débito cardíaco, eles aumentam menos do que no caso do dinâmico. Eu tentei caracterizar aqui essas duas setinhas do dinâmico para caracterizar que se trata de um comportamento de magnitude maior no caso do dinâmico. Então, do ponto de vista da frequência cardíaca e do débito cardíaco, o dinâmico aumenta mais que o isométrico. Mas a resistência periférica, olha, ela é maior no isométrico do que no dinâmico. Na verdade, no dinâmico você tem uma redução da resistência periférica, enquanto que no isométrico você tem um aumento. O volume sistólico tende a não mudar. Eu até tenho trabalho para mostrar que no caso do isométrico, quando é alta carga, chegou até a reduzir. Então a gente tem uma regulação hemodinâmica que ela é um pouco diferente, mas que no final das contas a pressão acaba subindo para níveis similares. Então, resumidamente, o componente que mais afetaria a pressão no isométrico seria a resistência periférica, enquanto que no exercício dinâmico seria o débito cardíaco. Agora, uma interpretação que eu tive, olhando os estudos individualmente, que eles citam, a minha percepção é de que quando a isometria ela é sustentada por mais de 2 minutos, as respostas pressóricas parecem maiores que o dinâmico. E para cargas maiores, que eu ainda vou falar, desde que seja até 20 segundos, isometria e dinâmico foram similares. Mas eu também tenho mais coisas para falar sobre isso aqui. Então agora vamos falar aqui quando envolve grandes músculos, uma massa muscular maior. Então aqui o isométrico dinâmico, a mesma lógica, aqui a mesma lógica que no slide anterior. Pressão sanguínea, claro, aumenta nos dois casos. Só que qual dos dois aumentaria mais? E aí eles apontam que não há um consenso. De modo geral, eu estou falando de modo geral porque aparentemente desses estudos, embora não tinham muitos envolvendo músculos maiores, mas me parece que é mais comum você encontrar resultados similares, embora havia estudo em que o dinâmico apresentou a pressão arterial maior e havia estudo que o isométrico apresentou uma resposta maior. Aí nós temos esse problema, né? Não envolve grande massa muscular, os estudos que estão aqui não eram de múltiplas séries, e uma impressão que eu tenho, bom, deixa eu só concluir aqui só aqui embaixo para lembrar que que continua em termos de mecanismos a mesma lógica, né? O isométrico caracterizado por uma maior resistência periférica e no dinâmico
o débito cardíaco maior e um volume sistólico também que costuma ser maior. Então, o débito cardíaco aqui não seria representado só pelo aumento da frequência cardíaca, mas também pelo volume sistólico. Citam também uma maior produção de catecolaminas, embora não há muito estudo, a produção de catecolaminas ser maior aqui, o que poderia contribuir para explicar esse aumento da frequência cardíaca neste caso. Mas não há consenso. O que eu percebi foi isso aqui, tanto nesses artigos que estão nessa revisão, como em outros artigos. Às vezes a gente encontra uma pressão arterial diastólica que ela é um pouco maior no isométrico, tanto aqui nesses artigos que estão citados e depois em outros artigos. Sistólica aparentemente não dá para bater o martelo, realmente não há um consenso. Ela é igual, às vezes pode ser um pouco maior para um ou para outro, dependendo do protocolo, mas não muda muito, não é tão diferente. Já a diastólica, a gente já há alguma sugestão de que a diastólica, no isométrico, tende a aumentar mais do que o dinâmico. Eu vou mostrar mais coisa disso adiante. Bom, mas há um estudo muito interessante que particularmente penso que deveria ter entrado naquele artigo ali. Eu não sei por que não entrou. É um artigo também do McDougall, lá da McMaster University. Artigo que eu já citei, deste grupo já citei antes, um trabalho especialmente, de 85, muito legal. E esse artigo aqui de 92 é bem interessante, muito legal, um artigo excepcional e que eu não sei por que não entrou naquela revisão, por isso eu vou citar ele aqui. Por que eu estou dizendo que eu não sei por que não entrou? Porque ele compara tanto o dinâmico quanto o isométrico, que é exatamente a condição principal para entrar naquela revisão. Humanos, enfim. Então, nesse estudo, eles mediram a pressão arterial e a pressão torácica fazendo o leg press a 50, 70, 87,5% de um RM. Na verdade, o estudo tem muito mais coisas. Na próxima aula eu vou citar mais coisas desse artigo, porque tem várias outras medidas. É um artigo muito completo, tem medidas de um monte de coisa. E uma dessas medidas está relacionada a isso, a fazer o leg press 50, 70, 87%. E mediram a pressão arterial intra-arterial, então medida direta. Pressão torácica também. No exercício dinâmico, eles limitaram em 10 repetições para avaliar as ações, o efeito das ações dinâmicas. E no caso da isometria, 30 segundos de isometria usando a força desejada. Embora a gente coloque assim, usando a força desejada, ou seja, as pessoas poderiam escolher a força que estavam fazendo, mas a gente vai ver mais adiante, força produzida na isometria, no exercício isométrico, foi maior que no dinâmico. Então, embora o desejado aqui, as pessoas realmente se esforçaram para fazer bastante força. Esta tabela aqui é a que mais me interessa para este momento, para esta aula em particular. O que a gente tem aqui? O tipo de contração, concêntrico, isométrico, excêntrico, que se repete aqui para baixo. As intensidades, percentual do máximo, 50% em cada uma delas, 70% em cada uma delas, e 87%, eu vou falar 87% só para facilitar, para não ficar toda hora falando vírgula, alguma coisa. Aqui, a força de contração, aqui eu chamo a atenção. Eu falei ali atrás que o isométrico, os participantes podiam fazer na força que desejassem, mas repare que numericamente é sempre maior que o concêntrico. Foi maior aqui e foi maior aqui. Então, o isométrico, a força foi maior do que no concêntrico. Agora nós temos aqui a pressão sanguínea, sistólica e diastólica. E aqui na frente nós temos a pressão média. Então vamos lá. Em relação à pressão sistólica, 50% comparando as três estratégias, concêntrico, isométrico e excêntrico, sem diferença estatística. Depois também é 70% sem diferença estatística. E a 87% também sem diferença estatística. Mesmo numericamente, não dá para afirmar nada, não tem nada que chame muita atenção, embora a gente até veja aqui um isométrico um pouco maior. Agora vamos para o diastólico. No diastólico também não há diferença estatística, mas você repara que no isométrico, todos os isométricos
50, 70, 87%, o isométrico teve numericamente um diastólico um pouco maior. Aqui, aqui e aqui. Então, numericamente, foi sempre maior e não deve, provavelmente não deu diferença estatística em virtude do N, até porque o N de cada experimento aqui não era grande. Eles chegaram a trabalhar com 30 e poucas pessoas, mas o N para cada experimento desse não era tão grande, não lembro exatamente quanto foi aqui. Em virtude da diastólica ter sido um pouco maior, é que eles encontraram alguma diferença aqui na pressão média. Então, repare que há 2 pontos em que a pressão arterial média foi maior e claramente induzido pela diastólica, que foi um pouco maior. Então, sem diferença estatística, mas numericamente a diastólica é sempre um pouco maior para a isometria. Então, aquilo que eu havia percebido naquela revisão, olhando os artigos individualmente, de que a diastólica parece que sobe um pouco mais para o exercício isométrico, neste artigo a gente encontra isso também. E uma coisa interessante nesse artigo, não sei se eu já falei ali atrás, que é algo que não tem naquela revisão, é que envolveu agora uma intensidade acima de 70%, que naquela revisão não tinha nenhum acima de 60%. Aqui a gente já tem de 70% e quase 90%. E também envolveu, neste caso, o leg press, que envolve mais músculos do que na extensora. E eu não sei por que esse artigo não entrou naquela revisão. Aqui nós temos uma outra coisa que eles fizeram à parte, que foi uma ação isométrica de 45 segundos. Então eles apresentam aqui para a gente o comportamento da pressão arterial, fazendo a isometria de 45 segundos, uma isometria máxima. Então eles pediram para os participantes realizarem uma isometria máxima com joelhos a 90 graus no leg press e sustentar ali por 45, dando o máximo. Claro que ao longo dos 45 a força vai diminuindo, até tem gráfico para isso, mas eu só não coloquei aqui. E o que a gente encontra aqui? Então a pressão ela sobe rapidamente, mas depois até dá uma pequena queda durante algum tempo, e depois volta, né, até aqui, e depois volta a subir de novo, mas não passou do primeiro ponto aqui. Então, 45 segundos de isometria, dando o máximo, não gerou uma pressão acima daquilo que se encontra logo de cara. E não foi uma pressão tão alta, ficou na casa de abaixo de 190, a média aqui de 180. Então, até 45 segundos dando o máximo, não caracteriza nada de perigoso. Uma coisa curiosa é que a gente vê a frequência cardíaca aqui subindo e, apesar disso, a pressão aqui não subiu. Então, quando a frequência cardíaca sobe, o que a gente poderia imaginar é que o débito cardíaco também subiria e, por consequência, a pressão também teria que subir, exceto se acontecesse alguns ajustes. Um ajuste, claro, que poderia ser relacionado a uma vasodilatação, e com isso a pressão não subiria. O outro também pode ser que, embora eu tenha um aumento da frequência cardíaca, o volume sistólico pode ter diminuído. E eu vou mostrar um estudo mais à frente, daqui a pouco, em que isso de fato aconteceu. O volume sistólico caiu um pouco, e isso poderia acontecer em virtude da compressão. Eu não coloquei, que achei que tinha colocado alguma coisa para informar, mas em virtude da compressão torácica que você tem. Mas o resumo por hora é que 45 segundos, pelo menos no leg press, dando o máximo, não se mostrou algo perigoso na isometria, apesar do aumento da frequência cardíaca. Outra coisa também, só para registrar, eu não vou dar detalhes aqui para a aula não ficar muito longa, que dependendo do ângulo que o joelho se posiciona lá para fazer isometria, que você pode colocar em diferentes ângulos, o comportamento da pressão também não é igual. Então isso varia um pouco. Então a pressão também é diferente para cada ângulo articular. Então quando vai fazer isometria, essa é uma coisa que talvez precisaria se preocupar também. Embora a gente não vai ter muito estudo sobre isso, mas claramente eles mostram que, dependendo do ângulo, a pressão pode ser maior ou menor. E esse estudo aqui também é muito interessante. Esse estudo também lá da década de 90. Há vários estudos muito legais final da década de 80 e 90 com
bastante complexos em termos metodológicos. E este aqui foi feito da seguinte forma: isometria com alta carga, 90% de um RM, envolvendo grandes músculos, porque foi o levantamento terra, aqui, ó, deadlifting, e pediram para, nesse caso, não fazer manobra de valsalva. A próxima aula será exatamente sobre a manobra de valsalva, se ela causa, qual é o impacto dela na pressão arterial. Foram 16 adultos jovens destreinados, fizeram um levantamento terra, foi uma única repetição, 90% do esforço voluntário máximo, em isometria por 32 segundos. Medida também intra-arterial da pressão arterial. Então, medida direta, outro estudo muito rico, né, em termos metodológicos. Eles não fizeram só medida da pressão arterial, só não, né, que já seria bastante coisa, já que é intra-arterial, não é bastante coisa. Eles também fizeram medidas de cintilografia, de medidas do comportamento do coração, que inclusive foi o principal objetivo. Então eles usaram algo mais ou menos, era uma plataforma, né, então, de força. Isso aqui eles tensionam para cima e essa plataforma vai registrar qual foi a força feita pelas pessoas. E aí vamos ao comportamento. A pressão sanguínea, logo de cara, subiu bastante. Logo de cara não, né? Que eles já dão a média dos 32 segundos. A pressão durante os 32 segundos subiu. A pressão, o valor médio da sistólica, ó, foi na casa de 217. A diastólica 150 e a média 174. Então a pressão subiu. Claro que tem valores um pouco maiores, se eu não me engano, o valor maior foi 270, mas o valor médio ficou na casa de 217. E logo na sequência, quando termina o exercício, a pressão cai. Aqui não está muito característico, porque as colunas não ajudam a visualização, mas eles vão mostrar que a pressão cai para níveis abaixo do repouso e cai até bastante. E aqui embaixo o comportamento da frequência cardíaca, que subiu também rapidamente. Depois foi caindo, não com a mesma agressividade de queda que aqui, mas foi caindo depois que o exercício foi concluído. Aqui é um registro que eles apresentam no artigo e aqui fica bem interessante da gente ver. O que ele mostra aqui? Ó? Aqui no início, onde eu estou passando o ponteiro, é a pressão sistólica inicial. E aqui você tem, né, durante o exercício, que vai, aqui começou aqui, na verdade, o start aqui, e então aqui durante o exercício. E aí o que eu quero caracterizar aqui nessa figura é que quando termina o exercício, olha o que acontece com a pressão. Ela, que era 140 e pouco, caiu para algo perto de 100 e pouco. A diastólica também. Então terminou de fazer o exercício, a pressão cai bastante. Neste caso, a gente está falando de um exercício que é o levantamento terra e as pessoas estavam em pé. No protocolo anterior, no artigo anterior, é o leg press, onde as pessoas estão encostadas no banco, praticamente deitadas. Então tem uma característica diferente. A pressão aqui, quando a pessoa faz em pé, parece que ao final do exercício cai mais do que numa situação como o caso do isométrico, onde você está deitado. E aqui eles mostram exatamente o quanto que essa pressão descaiu, quão abaixo ela ficou. E eu caracterizei isso nesse quadrinho aqui. Essa aqui é a média, né? Bom, então a pressão ela cai para valores abaixo do que foi no início. 5 segundos ela foi de 90, em 10 segundos estava em 88, em 15 segundos 91, e aí já começa a subir, ó. 20 segundos já volta para 97, em 30 segundos para 102, eles mediram até aí, mas tudo indica que a partir dali a pressão vai se normalizando, vai voltando ao normal. Eu não lembro de cabeça, foi 110, 112, por aí. Mas a informação importante aqui é o seguinte: após um exercício envolvendo isometria com alta carga, que durou na casa aqui de 30 segundos, na sequência você pode ter uma queda de pressão que preocupa. Então essa queda de pressão, ela pode causar, no mínimo, em algumas pessoas, sensação de desmaio.
E poderia, em virtude, algumas podem cair mais, a gente fisiologia não é matemática, dada essa circunstância, há algum risco de repente, algum desmaio de fato. Isso até pode explicar em parte, eu não sei se quem me acompanha está atento e acompanha levantamento de peso olímpico, mas a gente vê, eu já vi algumas vezes acontecer quando a pessoa faz ali um snatch, por exemplo, e sustenta lá em cima o peso por um tempo, e obviamente ele é muito peso, dependendo do sujeito, passa de 200 quilos, e há algumas pessoas que, ao final, na hora que solta o peso, você percebe uma sensação. Eu já vi alguns desmaiando, e alguns que, ao desmaiar, as pessoas já foram percebendo e seguraram. Então, poderia ser por causa dessa redução muito rápida. Pode ser, não tenho certeza, mas isso acontece. Essa é uma informação importante. A outra informação que eles encontram, inclusive eles até colocam aqui, ó, o maior achado do estudo era o que eles estavam... Maior achado porque talvez era o inédito aqui, né, naquele momento. E eles mostraram que a fração de ejeção do ventrículo esquerdo diminuiu na isometria, na casa de 12%. Então, quando a gente pensa naquela figura que eu mostrei lá atrás, vou até voltar para mostrar de novo, em que, veja que a frequência cardíaca subiu, mas a pressão não. Então, parte da pressão, porque a pressão é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, a frequência cardíaca subiu, mas o volume sistólico pode ter caído, e com isso o débito cardíaco não deve ter subido igual à própria frequência cardíaca, deve ter subido menos. E isso pode explicar por que a pressão no isométrico não continuou subindo. Pelo contrário, até reduziu um pouquinho, depois acabou não ficou acima do que se viu logo no início aqui. Então esses são esses ajustes fisiológicos que você só vai descobrindo à medida que vai fazendo estudo. E um estudo como esse é bem interessante, porque na alta carga poderia acontecer isso, uma redução do volume de ejeção do ventrículo esquerdo. Então o volume sistólico, né, o volume de ejeção sistólico diminui, e com isso o débito cardíaco tende a não subir tanto, e a pressão também tende a não subir tanto. E aqui ele mostrou individualmente o que aconteceu. Só um que teve aumento do volume sistólico, o restante da fração, né, de ejeção. Então, essa redução na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, aqui explicando o mecanismo, provavelmente inclui efeitos combinados do aumento da pós-carga, porque quando você está fazendo exercício, você tem um aumento da pressão torácica grande, e esse aumento pode gerar uma dificuldade do coração ejetar o sangue no sentido da aorta, então você passa a ter uma pós-carga maior, uma resistência para o coração conseguir enviar o sangue, bombear o sangue. E você pode ter também uma redução da pré-carga, ou seja, pode estar chegando menos sangue no lado esquerdo do coração, e aí você tem dois fatores que contribuiriam para uma redução do volume de ejeção do ventrículo esquerdo. Uma pós-carga aumentada, causando dificuldade do sangue ser ejetado, e uma pré-carga diminuída, ou seja, chegando menos sangue no coração, e, portanto, isso poderia explicar essa redução no volume sistólico. Isso exatamente na isometria. Então, isso tudo aqui poderia ser explicado pelo aumento da pressão torácica, que nesse estudo, em particular, eles não mediram, mas no estudo lá do McDougall, dos canadenses, eles mediram em vários estudos a pressão torácica e claramente ela aumenta. Aliás, na próxima aula eu vou mostrar isso muito claramente. Então, resumindo aqui, na casa de 30 segundos também, eu já tinha mostrado lá atrás, 45 segundos, a pressão não subiu tanto assim. Na casa de 30 segundos também não. E aí a gente vai entendendo os mecanismos, né? A pressão não sobe tanto porque na isometria, embora você terá uma resistência vascular periférica
aumentada e constante essa resistência, mas você tem coisas acontecendo no nível do coração que a gente começa a entender. O débito cardíaco, por exemplo, ele não aumenta igual no exercício dinâmico. E no final das contas, a pressão acaba não subindo tanto. E aparentemente a isometria, até um certo ponto, não parece realmente perigoso. Não há muita razão para ter receio, pelo menos até algum ponto que eu vou dizer daqui a um pouquinho. Eu vou fazer um resumo dessa história para ficar mais claro. Não há ainda uma resposta clara para isometria em altas cargas envolvendo grandes músculos e a manobra de Valsalva. O que eu mostrei ali atrás tinha tudo isso aqui, isometria, alta carga, grandes músculos, mas não tinha manobra de Valsalva. Mas na próxima aula eu vou falar sobre manobra de Valsalva. A gente tem algum insight, mas nós temos principalmente mais informação sobre isso aqui. Nós temos resultado para tudo isso aqui, alta carga, grandes músculos, com manobra de Valsalva, fazendo no exercício dinâmico. Então, na próxima aula eu vou fazer essas comparações que envolve a manobra de Valsalva, para a gente tentar entender se a manobra de Valsalva de fato pode explicar, ou quanto poderia explicar, de alteração da pressão arterial. Em relação a respostas crônicas, isso vai ficar lá mais para frente, talvez a penúltima aula, tá? Então, eu estou falando das respostas agudas, que é aquelas que a gente está preocupado na hora que está fazendo uma prescrição de exercício, está ali na prática, prescrevendo, está fazendo exercício, o que a gente tem que se preocupar, o que está acontecendo naquele momento. Esta é a preocupação por hora, porque este aumento no exercício em si, ele, dependendo do quanto a pressão sobe, pode ser bastante perigoso, e por isso a nossa preocupação aqui. Então, eu vou fazer um resumo para tentar encaixar tudo que eu falei aqui. Isometria com pequenos músculos, carga baixa moderada, até aproximadamente 2 minutos, não gera uma resposta pressórica maior que o exercício dinâmico. Isso vale também para os grandes músculos. Então, grandes músculos com carga baixa a moderada. Aliás, a gente pode incluir aqui até cargas altas, de baixa, moderada a alta, por até aproximadamente 30 a 40 segundos, também se mostrou bastante tranquilo. Não há razão para ter receio ou grandes preocupações, não pelo menos comparado ao exercício dinâmico ou mesmo comparado ao exercício aeróbio, porque pode aumentar a pressão mais do que a gente tem visto aqui. Então dá para ficar bem tranquilo, tanto com cargas baixas como cargas altas. Até isso aqui me parece razoável. Cuidado aqui, importante, cuidado com a redução da pressão arterial após a isometria envolvendo altas cargas. Então, considerando aquele estudo que foi feito com levantamento terra, portanto com a pessoa em pé, a redução, assim que terminou de fazer o exercício, da pressão foi bastante grande. Então, pode ser que nesta posição em pé, a pressão pode cair e a pessoa ter sensação de desmaio. E aí, obviamente, tem que ficar bastante atento e talvez uma estratégia, assim que terminar, de repente, sentar imediatamente. Ou, dependendo da pessoa, optar por exercícios como o próprio leg press, porque aí você já está numa posição que, aparentemente, a pressão ela até cai, de fato, abaixo do repouso, mas não caiu tanto como neste artigo aqui. Isso aqui é já chamando a atenção para a próxima aula. Há dúvidas o quanto a manobra de Valsalva poderia impactar nessas respostas pressóricas, mas aí eu vou falar na próxima aula, mostrar um punhado de estudos para conduzi-los até uma resposta que a gente consiga usar no nosso dia a dia, usar na nossa prática. Então, na próxima aula falaremos o quanto que a manobra de Valsalva afeta a pressão arterial de exercícios dinâmicos e isométricos, principalmente em cargas altas, porque é onde a gente tem maior preocupação. Sempre deixo aqui o nosso livro de propaganda, é só entrar lá no meu site e fazer o download, está logo de cara, um livro coletivo, vários pesquisadores. O meu blog, que é só digitar aqui ou ir por esse QR Code. O Instagram, que eu posto também outras coisas, além das coisas aqui.
Inclusive, eu sempre deixo aqui quais foram as últimas postagens do blog. As últimas duas foram relacionadas ao treinamento de força para pessoas mais velhas. Então é isso, até a próxima aula, que será sobre manobra de Valsalva, quanto ela impacta na pressão arterial. Até a próxima aula, então.